Olá, meu nome é José Eduardo, eu sou osteopata há mais de 13 anos e um apaixonado pelo universo da pediatria. A osteopatia ela é uma especialidade que existe há mais de 140 anos. Ela teve início nos Estados Unidos pelo médico americano chamado Dr. Still. Ele viveu em uma época onde não existiam medicamentos, não existia exames de imagens. Então a gente não conseguia identificar o problema que estava acontecendo dentro do paciente, nos órgãos desse paciente. E por não conseguir identificar isso, acabava que a medicina era basicamente executada por sangrias, por chás. Imagine você praticar a medicina sem remédio e sem exames de imagem. Então, diante dessa impotência que o Dr. Still se via naquela época, ele começou a investigar o esqueleto da pessoa, o corpo da pessoa. Por isso o nome osteopatia, não é o estudo do osso, é o estudo do corpo. Por quê? Ele aprimorou muito a sua visão para entender que, de alguma maneira, uma disfunção que existe em um órgão ou em um sistema, ela vai se manifestar no esqueleto. Tá? Por exemplo, na região onde ele vivia, os trabalhadores, a maioria das pessoas da cidade trabalhava em minas de carvão. E essas pessoas sofriam com problemas pulmonares, respiratórios, bronquite asmática. Era a principal doença. As pessoas que sofrem com bronquite asmática, naquela época onde não existiam os medicamentos, elas apresentavam uma característica no seu corpo. Esses músculos aqui, da frente do pescoço, eles eram muito tensos, era fácil de identificar a anatomia deles certinho, porque fazia muita força, porque quando eles respiravam, o pulmão não se expandia. Então, tinha essa característica da caixa torácica não movimentar muito e ser bem aberta, e fazer muito movimento com essas musculaturas aqui do pescoço, que é a musculatura acessória da respiração. E o Still começou naquela época a aplicar a lei do contrário, influenciado por Hipócrates, que é o pai da medicina. O que ele fazia? Aonde estava mole, ou melhor, aonde estava duro, ele aplicava uma força, conhecendo muita anatomia, uma força certa, e ele ia amolecendo aquele tecido, seja articulação, músculo, abdômen, cabeça. Ele encontrava um local com aumento de densidade, de rigidez, ele ficava fazendo movimentos até amolecer. Um local que ele percebia que estava quente, por exemplo, ele colocava compressas frias, e a mesma coisa no local que estava frio, ele colocava compressas quentes. Ele começou a praticar essa medicina há 140 anos atrás. E ele começou a ter bons resultados, porque faz sentido hoje, imagina na época, onde não tinha nada para tratar. E ele começou a ficar afamado, começou a formar médicos, osteopatas, e um desses médicos, o Dr. Liter John, foi para a Europa e começou a disseminar a osteopatia na Europa, porque ele acabou tratando o rei da França, e a osteopatia foi ganhando o corpo. Chegou no Brasil na década de 90, ainda é uma especialidade muito nova, com poucos especialistas, só que vem crescendo muito. A parte da pediatria, da osteopatia pediátrica, a gente deve a uma osteopata chamada Viola Freeman, que era americana, e ela começou a disseminar muito isso. Por quê? Porque existem basicamente 3 maneiras de tratar uma doença ou um sintoma. A primeira é física, então você pode amolecer onde está duro, ou você pode enrijecer onde está muito frouxo, mole. Você pode esquentar, você pode fazer técnicas manuais para mudar o estado de forma contrária, tá bom? Outra maneira de tratar uma doença, um sintoma hoje, é uma intervenção química, que são os remédios. Então você tem uma maneira física de tratar, uma maneira química de tratar, com medicamento ou alimentação, retirada de um tipo de nutriente ou colocar um nível mais de nutriente no teu corpo, Fazer tratamento, como a gente vê muito nos tratamentos dos bebês com cólicas, por intervenção química, com
probióticos, com fitoterápicos, alimentação. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a parte emocional. Então, uma mãe estressada, ela passa esse estresse para o bebê e você tem 3 possibilidades. Agora você vai olhar o teu estado, né? Olhar para o seu bebê, olhar para o seu ambiente e falar assim, olha, eu já dei medicamentos e o meu bebê não melhora ou melhora parcialmente, eu dei Colídeos, eu dei Colicalme, eu dei uma infinidade de medicamento aí, meu bebê não melhora. Eu não sou contra, mas é uma das 3 possibilidades, ela não é única. E também, quando ela participa, as outras 3 não se anulam também. Você pode ter uma deficiência ou uma alteração da microbiota do seu bebê e também ter componentes físicos. Imagina, se você tem isso e você repõe ou trabalha nessa microbiota com os suplementos, os medicamentos, e trabalha de maneira física, melhorando a tensão dos tecidos, dando liberdade para esse tecido melhorar. A chance do seu bebê melhorar aumenta muito. E imagine que você sabe que a parte emocional, a tua rede de apoio, ela também pode contribuir. As pessoas podem participar, tirando um pouco o nível do seu estresse. Você também, entendendo tudo isso, você pode acalmar teu nível de estresse e reagir melhor ao seu bebê, praticar as técnicas de massagens na barriguinha do seu bebê. Imagine se essas técnicas começarem a diminuir as dores e os desconfortos, você vai dormir melhor. Consequentemente, você vai estar mais relaxada para cuidar do seu bebê, aí a parte emocional diminui também. Então, a gente tem que entender que o bebê, ele faz parte de um todo, não dá para olhar e achar que existe uma pílula mágica, você vai jogar e vai resolver os seus problemas. A pediatria, ela é multifatorial, dificilmente você vai encontrar um fator só, tá bom? Então, você tem que olhar o seu bebê como um todo, e o meu amigo Dr. Odilo, ele consegue entender muito bem isso e manejar onde você consegue encaixar isso, as massagens, encaixa aqui. Olhe bem para isso, olhe bem para a sua rede de apoio, melhore o teu ambiente, favoreça a biologia do seu filho, porque quem comanda ele é o cérebro arcaico, né? A parte do tronco cerebral. Então, o ambiente governa muitas coisas e a osteopatia vai ser uma intervenção física frente a essas alterações. Uma das maneiras que eu sempre cito, que você pode contribuir com a melhora do teu bebê, é uma técnica que auxilia muito no peristaltismo, que é aquela onda que existe no intestino para eliminar os gases, para ajudar o bebê a eliminar as fezes, e que muitas vezes, quando não consegue, a distensão do abdômen é tão grande que causa dor e desconforto. Tá bom? Eu vou ensinar uma técnica para você super simples e que vai ajudar muito o seu bebê. Você vai colocar o teu bebê deitado em uma superfície, pode ser no trocador, pode ser na tua cama. Você vai identificar o lado direito do seu bebê. Então, o lado direito dele aqui, né, na câmera, é esse lado aqui. Você vai tocar logo depois, se você dobrar a perninha, logo acima aqui, desse dobrar da perninha, e vai fazer 4 movimentos circulares. Tá bom? Depois, você vai seguir até aqui em cima, onde é o 12 do relógio, e vai fazer bem leve, bem sutil, tá? Ó, é o encostar dos dedos, bem levinho. 4, desliza sua mão, 4 aqui, desliza sua mão, 4 aqui, e você terminou um ciclo. Você vai repetir isso por 6 vezes. Vai passar um olhinho na barriga do seu bebê, que ele já está acostumado, passar um olhinho, passar um creminho, e vai realizar essa técnica por 6 vezes. Eu faço essa técnica e eu costumo dar uma sequência. Essa é uma das 8 possibilidades que você tem para tratar as alterações gastrointestinais do seu bebê. Você pode aprender a técnica 1, a 3 e a 6, por exemplo, é para disquesia. A técnica 3, 4 e 6 é para gases.
Então, existem essas sequências que você pode se aprofundar nessas massagens, seguindo o meu Instagram ou pedindo a recomendação aí da equipe do Dr. Odílio Queiroz. Foi um prazer ajudar vocês e a gente se vê. Precisando de mim, eu estou à disposição sempre.